Olá, olá você, família. Estamos de volta. Estamos de volta, graças a Deus, e com uma bela proposta, não é, Sim, meu amor? sim, para você que já nos acompanhava, né, pela Canção Nova de Aracaju. Para você que está chegando agora também na Canção Nova de Aracaju, no Instagram da Canção Nova de Aracaju, nas mídias sociais em geral, aqui da nossa missão. Nós trabalhamos um tempo com as lives nesse início da pandemia e trabalhando sempre voltado para a evangelização das famílias. Os casais. Nós acompanhamos muitos casais, temos trabalhado com isso já há muitos anos e a gente foi desenvolvendo a partir das nossas conversas, vendo a necessidade de fazer algo onde a gente pudesse se aprofundar mais naquilo que é precioso para nós. Rezando também, né? Sim, bastante. Pedindo discernimento a Deus para que nesse novo tempo que nós estamos vivendo, a gente possa se doar para você, né? Para você que é casado, para você que tem família, né? Contribuir para o reino de Deus, né? Essa é a missão do missionário, né? Nós somos missionários da comunidade Canção Nova, então a nossa missão é aqui. O que é que eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus? Então a nossa missão é evangelizar. Deus nos confiou, né? Que a gente possa evangelizar os casais e as famílias. E eis-me aqui, né, Léo? E dentro da missão da Canção Nova, que é evangelizar e formar homens novos para um mundo novo, preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. E assim a gente percebe que a gente tem um específico dentro disso, um específico para o qual nós somos chamados, que é trabalhar com famílias, com casais. É por isso que a gente está lançando essa proposta para você. E que proposta é essa? Você já está vendo no vídeo, mas é um curso formativo. Um curso formativo que é um caminho de santidade no matrimônio. Esse é o primeiro vídeo, basicamente vai ser uma apresentação, mas a gente sabe que quando a gente fala caminho de santidade, causa um estranhamento para muitas pessoas. E quando coloca ainda matrimônio, muitas pessoas podem dizer, né? Ah, não, mas para um padre tudo bem, para uma irmã, para vocês que são da Canção Nova, mas eu não, eu sou professora, eu sou eletricista, eu sou dona de casa, eu tenho muito filho, eu tenho que cuidar do dever de criança, dá muito trabalho. Como é isso, né? Ser santo, Sendo casado não dá, né? Uhum. Mas não sei se é novidade para você, talvez seja, dá. E todos nós somos chamados a isso. Todos nós. No ordinário da vida, né? Exato. Que é belíssima essa frase, né? De São José Maria Escrivá, ele nos ensina, né? Que é no ordinário da vida que nós vivemos o céu aqui na terra, que nós trilhamos esse caminho até chegar ao céu, que é o caminho de santidade. Então eu posso trilhar meu caminho de santidade na minha casa, né? Eu como mãe, como pai, né? Vivendo já esse céu com a minha família. Então, como isso é possível? Nós vamos trazer para vocês, né? Esses estudos que nós fizemos, todas as pesquisas que nós estamos fazendo também, estudando junto com a nossa igreja, né? Buscando meios e querendo passar para vocês esse caminho de santidade, como ele é possível, né? Não somos santos, né? Peraí, vamos deixar também bem claro, aqui não é um casal de santos, mas é um casal que vive suas lutas, né? Lutas no peregrinos. De nós peregrinos. Somos peregrinos nós somos nesse caminho de santidade. E é importante a gente deixar bem claro que isso aqui não é nada nosso, a gente não está trazendo nada de novo, a gente não está inventando nada. Graças a Deus nós somos católicos. Sim. E nós católicos não precisamos ser originais, porque a verdade já se revelou a Jesus Cristo e nós temos a tradição, o ensinamento, o magistério da Santa Igreja. Então a gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa conhecer as maravilhas que a nossa igreja ensina e viver essas maravilhas. E ser guiado pelo Espírito Santo, né? O Exato. Espírito Santo é ele que vai dando essa gasolina, né? Exato. Esse fogo que nós estamos precisando para que a gente possa ser o canal, né? Então o Espírito Santo, nós somos assim, aquelas pessoas que está sendo guiada pelo Espírito Santo, trazendo para vocês aquilo que já existe, né? Então vai ser o quê?
a vida dos santos, o que a nossa igreja escreve, que é o catecismo da Igreja Católica, principalmente a palavra de Deus, né? Vamos ser guiados também muito pela palavra de Deus. Muitos livros inspirados por padres, por estudiosos Monges católicos que refletiram, se debruçaram sobre o matrimônio. E assim, a gente vai trazer isso, ensinamento da Santa Igreja. E qual é a nossa parcela? É como o André falou no início, nós não somos santos ainda, queremos e lutamos. Mas nesses 18 anos de casamento, nós temos lutado todos os dias. Alguns dias a queda é mais feia, mas todos os dias tem uma quedinha, tem pelo menos um tropecinho. É assim com os casais, pelo menos é assim com os casais que a gente conhece. E a gente vai trazer aquilo que é a nossa experiência. Sim, sim. Como é que para nós tem sido essa parte da luta? Porque a luta pela santidade não é você ouvir uma palestra e pronto, agora é santo. Não é um diploma que você alcança, que você conquista. Não, se você conseguiu ontem viver um dia santo no seu casamento, hoje você vai ter que recomeçar a luta do zero. Amanhã você vai ter que lutar de novo. Então, a gente vai partilhar um pouco da nossa vida dentro desse contexto de caminho de santidade do matrimônio. Como diz inclusive Léo, o catecismo da nossa igreja ele já vem nos orientar sobre isso, que esse caminho de santidade é cada um pegar a sua cruz, né? Eu pegar a minha cruz e ir, né? Andar, não estacionar. O Padre Jonas nos fala muito, né? É proibido estacionar, está lá nos nossos documentos, é proibido, André, estacionar. Então vai educar seus filhos, vá cuidar dos seus filhos, vá servir como uma boa esposa. Leonardo também trilhar o caminho de santidade dele, carregando a sua cruz, sendo um bom pai, um bom esposo, né? Então é isso, é o ordinário da vida, né? O curso, como o André falou, a gente vai trazer muitas referências de livros, sim, de estudos, disso e daquilo, mas tudo para apontar para uma direção que você falou agora. O casamento, o caminho de santidade do matrimônio, ele não pode ser outro que o caminho da cruz de Cristo. Sim. É na cruz. É na dor. Muitas vezes é na dor. É na renúncia. É um caminho da cruz de Cristo. Sim. Então, não é o livro que me faz ser santo. É a luta diária, é a luta ordinária, é a renúncia. Os livros, como leitura espiritual, como formação, vão nos ajudar a, talvez, olhar para dentro de mim mesmo e identificar alguma limitação. Meu Deus, olha, eu sou egoísta. Meu Deus, como eu estou cego, eu não estou vendo isso. Eu não sabia que eu era assim. Ou eu não sabia que o outro era assim. Então agora eu posso compreendê-lo melhor. Então os livros são para isso. Mas é um caminho de cruz e a cruz precisa ser vivida. Você não faz um curso de cruz por correspondência e viver a cruz à distância. Não. A cruz é aqui, no aqui e no agora. E no específico de cada um, né? Claro. No específico de cada um. Porque nós podemos, inclusive, durante esse curso, a gente pode trazer alguns exemplos da nossa vida, por que não, né? Mas é a nossa vida, é a nossa história, né? Inclusive a história de cada um aqui, o pessoal, né? Mas você tem a sua história. Então, quem sabe, à luz do Espírito Santo, não possa ser algo bom para você e para a sua família. Por isso que nós estamos fazendo esse convite para que você possa estar junto conosco durante esse tempo, né? E, inclusive, Léo, esse tempo da quaresma, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo propício, né? Sim. Um tempo até de deserto, para olharmos para dentro de nós, olharmos para dentro das nossas casas, né? E ver onde nós podemos encontrar o próprio Cristo dentro das nossas casas, né? Como diz o Padre Léo, ele fala muito isso. Você sabia que lá dentro da sua casa você encontra o próprio Cristo? Então é esse o caminho de santidade. Eu estar vendo dentro da minha casa a luz de Deus, né? O próprio Cristo. E aí entra isso que você falou, digamos assim, a justificativa, aquilo que nos levou a pensar, a conceber esse curso. Por quê? A gente tem trabalhado nesses 18 anos de casamento, nesses 13 anos de comunidade Canção Nova. Acompanhamento a gente com casais, trabalha com muitos, né? Casais, já Exatamente. coordenou o grupo de casais. Fazendo atendimento. Faz muito atendimento, né? Muito acompanhamento. E a gente tem visto como o casamento, as pessoas têm perdido o sentido do casamento, como as pessoas têm
ainda que com boa intenção, esbarrado em muros de dificuldades que não deixam o seu casamento andar. Perdidas esperanças também, Exatamente. né? As pessoas não têm conseguido, como você falou, ver Cristo dentro de casa. E o caminho de santidade vai nos ajudar a isso. O caminho de santidade no matrimônio vai me ajudar a olhar para a cruz de Cristo, olhar para a minha vida e procurar onde é que está a minha cruz, identificar a minha cruz e abraçar a minha cruz como uma cruz, como uma oportunidade de redenção. Então, os casamentos ou as uniões hoje têm perdido o sentido, têm perdido a referência, têm perdido o porquê das coisas. E é por isso que do sacramento, é por isso que tem se desfeito de maneira tão rápida. Ah, fulano estava casado, não, agora já é com outra. Você às vezes encontra um colega, fica até com vergonha de perguntar como é que está a esposa, porque você não lembra se é aquela ainda, se já é uma nova. Infelizmente essa é uma realidade e a gente precisa trabalhar, formar casais. Esse é o motivo. Os casamentos enfrentam uma crise, uma batalha muito grande e a gente precisa dar a nossa pequena parcela. Sempre dependendo da graça de Deus, né? Sempre dependendo da graça de Deus. Então, iremos contar com você também, né? Que está aí do outro lado nos assistindo, para compartilhar, passar, né, para os seus amigos, para você mesmo, né? Ouvir sempre é bom, né? A gente iluminar a nossa inteligência. Às vezes a gente está um pouco perdido no meio do caminho e de repente Deus coloca algumas pessoas no nosso caminho. Por que não? Quantas pessoas aparecem no nosso caminho, né? E nos dá formação inúmeras, né? Então, assim, por que não, né? Nesse momento, você inclusive está aqui nos ouvindo e querer passar para alguma pessoa querida, ou querer ouvir também o que Deus quer falar para você durante esse tempo. E aí já entra num ponto interessante. Para quem é direcionado esse curso? Sim. É só para o casal ver junto? Não. É bom se o casal puder ver junto. É bom. Sim, seria bom. Mas se só você, homem, você acha que sua esposa ainda não tem uma caminhada com Deus e você está querendo crescer, você pode ver o curso sozinho, o mesmo para você, mulher. Você que está se preparando para o casamento. Para o casamento. Você que está namorando, não está se preparando para o casamento, mas está namorando, né? Trilhando um caminho, digamos assim, curto ainda no início. Mas é bom estar ouvindo, né? Por que eu namoro? Né? Porque quem sabe no futuro eu caso. Por que eu vou casar? Isso é muito importante para a sua formação espiritual também. Aí um outro ponto, a gente está falando, esse é um vídeo de apresentação. A gente nem vai entrar ainda no conteúdo, vai ser um conteúdo, graças a Deus, muito rico para você e para nós. Mas, para quem é esse curso, a gente já deixou claro, o que é que vai ser abordado? A gente vai trilhar tudo com muita calma. E aí entrar um pouco só no formato, você vai ver que esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais longo, ele vai ter cerca de 20 minutos, mas os próximos vídeos serão limitados a 15 minutos, justamente para que você não precise reservar uma hora inteira para ser formado. Serão vídeos semanais de 15 minutos, de duração, e para cada tema a gente vai fazer quantos vídeos forem necessários. A gente vai trilhar esse caminho como? Primeiro, a gente tem que entender o que é o matrimônio. Sim. Se é um caminho de santidade no matrimônio e a gente percebe uma perda do sentido do matrimônio, a gente tem que se debruçar no que a igreja diz, se debruçar no que o próprio Senhor falou, o próprio Senhor explicou. Sim. Né? O próprio Senhor explicou, a palavra de Deus já fala: sereis uma só carne, não separe o homem que Deus uniu. No início, no princípio era diferente. Então a gente vai se debruçar sobre essas palavras inspiradas, essas palavras de Deus que definem o casamento. A gente vai refletir em cima daquilo que ensina o catecismo, daquilo que ensinaram e ensinam os papas, daquilo que ensinaram e ensinam os santos, e vai tentar trazer todo esse conceito do que é o casamento para a vida real, concreta, né? Porque só quando eu entendo o que é o matrimônio é que eu vou entender que vale a pena lutar por ele. Sim. Porque o sentido, é só se juntar para fazer sexo. Então não vale a pena lutar, porque se é só isso,
Eu não preciso de André, eu posso arranjar outra pessoa daqui a pouco. Acabou, eu vou atrás de outro. Se é só esse o sentido, mas não. Quando eu entendo que é uma união para a vida toda e que é para me ajudar a levar a ir para o céu, vale a pena eu lutar por esse casamento. Então eu só vou lutar por aquilo que eu valorizo, por aquilo que eu entendo, por aquilo que eu compreendo. Isso. Então eu preciso, a gente vai começar com muita calma, entender o que é o matrimônio, qual é o conceito do matrimônio. Então a gente vai tratar de assuntos sobre a santidade no matrimônio, o matrimônio como sentido de vocação. Sim, é uma vocação importantíssima, importantíssima. Nós vamos tratar disso com vocês. O caminho de santidade, né? Trilhado aí dentro do matrimônio mesmo, dentro de nossas casas. Se eu entendo o que é o matrimônio e eu entendo o que é santidade, porque a gente vai também se debruçar, falar detalhadamente o que é que significa ser santo, aí eu já posso entender. Então, se eu entendo o que é matrimônio e o que é santidade, então é possível trilhar um caminho de santidade dentro do matrimônio. Não se cria nada de novo, mas tem as coisas específicas pelo fato de nós termos uma vida em comum. Isso. Nós vamos falar também sobre a nossa experiência pessoal com Deus, né? Como isso é importante, como isso é fundamental, importante não, fundamental dentro do matrimônio, porque às vezes a gente acha que tem que ser os dois. Não, a sua experiência pessoal com Deus pode levar o outro a ter uma vida de santidade, por que não? Exato. Né? Já que é uma só casa. Às vezes pelo testemunho da perseverança do outro, pela oração humilde, contínua do outro, isso, que Deus acaba alcançando aquele coração muitas vezes duro. Isso. Então, a gente vai falar também dos principais obstáculos. Quais são os obstáculos para que os casais fiquem travados nesse caminho? Aí dentro disso, né, dessas travas, né, falta de perdão, a falta de amor, a falta de afeto, nós vamos também tratar. Nós não somos psicólogos, né? Entre as pessoas. Nós não somos psicólogos, né? Nós somos pessoas que estudam, né? Nós somos estudiosos e somos da comunidade Canção Nova, somos missionários. Então a gente vai falar também da parte pessoal, isso é importantíssimo, né? Nós precisamos entender também o funcionamento humano, né? Como é que eu vou chegar até Deus se eu não entendo como é que funciona a minha parte humana, né? Então, o humano junto com o divino, a parte humana junto com a nossa espiritualidade. Então, nós vamos tratar dentro desses contextos também, né? Trazendo para nós também essa parte humana, né? A parte humana seria o quê? Por exemplo, a falta de perdão. É humano, né? Raivas, desgostos, angústias. Aquelas situações que provocam crises conjugais mais frequentes. Nós vamos tratar muito das crises vícios conjugais, dentro do casamento, mau hábitos mentiras, dentro do casamento, falta de diálogo, incapacidade de reconhecer os próprios erros. Isso. Então tudo isso faz parte desse caminho, porque a gente, antes de começar a trilhar o caminho, ou melhor, já faz parte do trilhar o caminho, a gente precisa tirar as pedras que a gente foi colocando e que obstruem o nosso caminho hoje. Então, eu preciso compreender, às vezes eu estou achando que estou arrasando, estou abafando, mas eu estou vivendo um pecado, estou vivendo numa situação que me impede de dar passos para Deus. Então, ao falar desses entraves, a gente vai tratar também, digamos assim, dos remédios para cada um deles. A gente vai falar dos remédios que vão nos conduzir à santidade. O que é que quebra, digamos assim, o orgulho, a humildade? Então a gente vai falar da humildade, né? falar das virtudes. Sempre dentro do contexto do casamento. Não é que a virtude, por exemplo, da humildade seja diferente dentro do casamento, mas o modo de vivê-la vai ser talvez muito mais exigente, porque quantas vezes eu vou ser convidado a me humilhar para uma pessoa de quem eu estou com raiva, por exemplo, agora o tempo todo, e vou dormir e acordar do lado dela. Então, a vivência da humildade talvez tem uma exigência própria dentro do matrimônio, assim como o perdão tem uma exigência própria dentro do matrimônio, ou o diálogo dentro do matrimônio, ele é muito peculiar. Isso. E a gente vai tratar de tudo isso. E nós vamos tratar também de temas, digamos assim, que têm um caráter mais polêmico dentro do casamento, que as pessoas, assim, e não é que seja polêmico, é a verdade sobre o matrimônio, mas as pessoas estão tão distantes
que quando você fala parece coisa de gente louca. Por exemplo, ser aberto à vida, o sentido da vida sexual dentro do casamento, o sentido de uma vida casta dentro do casamento, o papel e, digamos assim, a missão em relação a filhos. Isso. O papel da mulher, o papel do homem, né? O sentido de cada uma dessas realidades. Então, ao trilhar esse caminho, eu vou descobrindo mais sobre mim, enquanto indivíduo, vou descobrindo mais acerca da minha relação com Deus, mas vou descobrindo o outro, não no sentido do defeito do outro, mas no sentido de que olha a riqueza do outro e como o outro está vivendo o processo dele, e pode ser que não, que nem esteja vivendo, entre aspas, o processo, pode ser que no seu caso seja uma pessoa sem relação com Deus, mas isso não impede de que você trilhe o seu caminho de santidade no matrimônio. Quantos casamentos, quantos santos viveram essa realidade de rezar pela conversão do cônjuge? E rezar, e viver aquela vida guiada por Deus. Isso. Então, digamos assim, não é um caminho opcional. Se eu quero alcançar o céu, eu preciso gastar a minha vida nesse caminho de santidade. E louvado seja Deus se os dois querem trilhar. Louvado seja Deus. Então, vocês vão ver que, como a gente falou, é muita riqueza. A gente não vai ter pressa para abordar. A gente vai ter, assim, essa estratégia de vídeos curtos para não ficar cansativo, para você poder incluir na sua rotina. Às vezes a mulher, enquanto está arrumando a casa, às vezes está dirigindo para o trabalho, às vezes tem uma pausa ali, bota o celular, 15 minutinhos, você tem a sua formação. Fica o convite, um lembrete importante, né, meu amor? Reserve um caderno. Reserve um caderno para isso. Um caderno, uma caneta, um lápis, a palavra de Deus, para você ir fazendo anotações, para você procurar a palavra que a gente vai citar. A gente sempre vai trabalhar com a palavra de Deus. E a gente vai trabalhar também, sempre acompanhado de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, que é o maior modelo de uma família que busca a santidade. Tudo isso é vontade de Deus, né? O padre José Augusto nos fala que a santidade é o desejo de Deus, né? Então, isso é o desejo de Deus para todos nós, né? Como enquanto família, enquanto casal, esse é o desejo de Deus. Então, fica aí o convite. Dê o seu like, compartilhe e até a próxima, se Deus quiser. Não deixe a boa notícia somente com você. Compartilhe para outras pessoas também. E até semana que vem, se Deus quiser.